Graça e paz no nome de Jesus. Gostaria de fazer uma meditação com você, uma convocação também para a nossa união. Domingo agora, todas as cidades do Brasil serão movimentadas, na verdade, né? Para que sejam escolhidos seus líderes municipais. E falando sobre união, né? Eu gostaria de falar sobre a união. A união é algo extraordinário e Deus, ele tem pedido para o seu povo se unir. E existem alguns versículos bíblicos e algumas questões bem interessantes sobre a união. Eu gostaria que você tomasse nota conosco neste momento, porque em Efésios, por exemplo, nós temos aqui que em Efésios 4, do versículo 3 a 6, depois você leia esses versículos, lá ensina que a união é o presente de Deus para o seu povo, mas deve ser conservada, pois ela pode ser destruída. Isso de fato nós vemos, isso aconteceu lá no princípio. A separação, como que acontece a desunião? A separação, no caso ali foi separado a comunhão do homem com Deus, e assim foi dando andamento nessa questão da desunião. Porém, nós vemos na Bíblia também que tem algumas questões, por exemplo, lá fala lá na Torre de Babel, que quando o povo se une, né, para um propósito mal também, eles nada poderia impedi-los, eles iriam avançar grandemente. Então existe a união para o bem e a união para o mal. E o que nós temos visto constantemente é que o mal ele tem se unido muito mais rapidamente do que as pessoas de bem. Enquanto o mundo cristão está totalmente dividido, os que não são de Cristo, os ímpios, eles estão unidos num só propósito. Nós temos visto isso acontecer. Embora exista no mundo algumas pessoas que ainda se posicionam do lado neutro, né? Nós até sabemos de uma parábola que um pastor conta sobre a questão da pessoa ficar em cima do muro, que não existe neutralidade, né? Porque você já se posiciona mesmo que de forma velada de um lado, né? Porque você não se posiciona do outro. Então nós vemos que o mundo mal, ou seja, as pessoas ímpias, elas têm se unido mais rapidamente em torno dos seus próprios propósitos, atacando indiretamente o povo de Deus, ou muitas vezes que nós temos visto agora abertamente de forma bem direta. Então, assim, a união faz a força, a união é extraordinária. E aqui em Salmos, por exemplo, se você ler aí, Salmo 133, do versículo 1 ao 3, lá diz que é bom e é suave que os irmãos vivam em união. Tem até um louvor que diz: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E assim prossegue. Em João 17:21 também, Jesus, ele na oração sacerdotal, ele faz uma súplica a Deus, o Pai. E aqui ele nos dá uma receita muito boa, muito interessante. Ele diz assim, ó: rogo para que todos sejam um, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um conosco. Então Deus deseja que haja a conexão, a união do povo. E essa união ela vem através da palavra, porque lá em João 17:17 Deus fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para quê? Para que nós sejamos um. Então a união vem através da palavra de Deus. Nós que vivemos no mundo cristão devemos estar atentos e observar as escrituras, a palavra de Deus. Então nós estaremos unidos como um só povo, porque o próprio Senhor diz que há apenas um aprisco. E ele vai chamar o seu povo para que entre nesse aí. Esse aprisco, a porta desse aprisco, que ele fala: eu sou a porta, é Jesus. Nós temos que olhar para ele, os exemplos que ele deu, o que ele nos ensinou sobre a palavra de Deus, porque Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Ele vem dar testemunho da verdade. Ele vem dar testemunho das escrituras, da palavra de Deus, de quem é Deus. Então, o mundo cristão deveria estar muito atento com essa questão de pensar que o Antigo Testamento era Deus era mal, no Novo Deus é bom, porque Jesus veio revelar a Deus e ele diz: Deus é amor, não existe sombra, trevas, variação de mudança, não existe mudança nenhuma. Deus continua sendo o mesmo hoje, ontem e eternamente. Então, tudo o que aconteceu, todos os seus preceitos que ele nos deu, eles têm uma base, e a base, Jesus veio nos revelar essa base de todos os preceitos, que é o amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus também nos diz que nós devemos nos amar como ele nos amou.
né, da mesma forma. E como foi que ele nos amou? Se entregando por cada um de nós, para que nós venhamos a ser pessoas fortes, corajosas, destemidas em prol da verdade. Que nós possamos revelar quem é Deus através da nossa vida. Por isso que Paulo diz lá em Colossenses 1, versículo 26 e 27, que o mistério do evangelho é Cristo em nós. Aqui também tem um outro versículo que diz assim, ó, Filipenses 2, de 1 a 13, você vai ler ali o contexto geral de Filipenses, capítulo 2, versículo de 1 até o 13, que diz que lá, que por estarmos unidos com Cristo, as pessoas são fortes. Quando nós nos unimos com Cristo, é revelada a força, porque a nossa força não vem de nós mesmos, a nossa força vem de Deus. E em João também 15, do versículo 1 a 8, Jesus fala que a videira, ele é a videira e Deus é o agricultor. Se ele é a videira e nós somos os ramos, nós temos que estar conectados a ele, ligados a ele. Se nos conectarmos a Jesus, existe uma união, porque todos que estão conectados com Jesus estão unidos com ele e existe essa união entre os irmãos. O segredo é a união através de Jesus Cristo. Então nós queremos convidar você para que esteja unido num só propósito, numa só mente, com uma só convicção, para proclamarmos o evangelho do reino, o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus. Mas, como domingo é um dia onde todos estarão mobilizados aí para as eleições, para escolherem os seus líderes, eu gostaria de pedir para vocês encarecidamente que elejam pessoas tementes a Deus, que amem a Deus. E na verdade, nós, como povo de Deus, deveríamos estar todos unidos para eleger um líder que tema ao Senhor, que tema a Deus, né? E nós escolhemos na nossa comunidade aqui, cristã, da nossa região, nós escolhemos um líder. Esse líder foi escolhido de acordo com ele é cristão, teme a Deus e ama a Deus, médico, missionário, e ele tem trabalhado em conformidade com a palavra de Deus, fazendo justiça. O que é justiça que a Bíblia fala? Façam justiça. Deus nos chama para fazer justiça. E aí lá ele explica nas Escrituras que fazer justiça é auxiliar as pessoas necessitadas, é amar o seu próximo, o seu semelhante, é trabalhar para ajudar essas pessoas que necessitam. Então nós devemos fazer justiça, tá bom? Então, como nós necessitávamos da salvação, Deus vem e faz justiça. Ele vem nos ensinar os caminhos, vem nos conduzir à vida eterna, e ele dá a própria vida dele por nós. Então nós escolhemos o nosso vereador, que é o Carlos Bezerra. Com relação a prefeitos, nós não escolhemos, não tivemos um posicionamento de um prefeito. Mas nós escolhemos um vereador que vai representar e tem trabalhado representando os nossos interesses. Então gostaríamos de convidar vocês para apoiar, para se unir, para que nós possamos eleger este homem. Na eleição passada de deputado, nós estávamos com a nossa representante da nossa igreja cristã, temente a Deus, que segue todos os princípios que nós sabemos, que nós conhecemos. Então nós falamos que nós conhecemos que quem conhece o coração é Deus, nós não conhecemos o coração, mas através das ações nós conhecemos que essa pessoa ama a palavra de Deus e ama as pessoas e tem trabalhado pelas pessoas. Então esse nosso vereador, que é o Carlos Bezerra Júnior, ele tem muitos projetos e ontem, por exemplo, eu passei lá na Vila Reencontro, ali em Santa Amaro. Tem uma unidade da Vila Reencontro em Santa Amaro, que é um dos projetos dele. Esse projeto é extraordinário. O que a Vila Reencontro é? É uma vila construída com contêineres de forma prática, com baixo custo, onde as pessoas têm vários apartamentos, várias casas, e dá prioridade para as mães que moram nas ruas e têm filhos, então, e que estão há menos de 2 anos nas ruas. E essas pessoas são levadas para lá, e ali elas são mantidas numa casa com dignidade, e elas são treinadas, capacitadas para entrarem no mercado de trabalho durante esse tempo. Então elas são encaminhadas para o mercado de trabalho e assim abre vaga depois para outras pessoas. Então é um projeto iluminado por Deus, muito bom esse projeto. Você pode passar ali para ver esse projeto ali em Santa Amaro. Existem, acredito, outras unidades em outras áreas.
Então ele é o idealizador desse projeto, para que esse projeto dê continuidade. Nós vamos apoiar esse vereador e vamos lutar para que ele seja eleito. Nós temos também a questão da proteção à criança. Então ele trabalha muito com essa questão da proteção da criança, dos abusos, da família, proteção da mulher. Ele atua então pela justiça dos mais vulneráveis. Ele tem programas de capacitação para jovens no mercado de trabalho. E ele tem ampliado também os serviços para os idosos, porque nós vemos claramente muita negligência com relação aos idosos em muitos lugares. E ele é o idealizador do projeto Mães Paulistanas. Mães Paulistanas, tá? Então nós temos aí esse projeto que auxilia as mães aí e trabalha também na educação, pré-natal e todo aquele, fora aquele kit todo que é feito também, trabalha ali também na questão do controle, né? Orientação para a pessoa, para se ela ter cuidado, para não ter mais filhos sem necessidade, por causa das questões, para ajuda. Então, é um projeto bem completo, né? Ele promove também aí a questão da autonomia para o emprego, para as pessoas, promover autonomia ao emprego para quem precisa. São vários projetos que ele tem aí, nós destacamos alguns, né? Ele é também uma pessoa ficha limpa, não tem problema nenhum. Está há 20 anos aí trabalhando, fazendo esses projetos, esses trabalhos. Você vai procurar conhecer a vida dele, você vai ver que é uma pessoa capacitada. Então aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós estamos apoiando este vereador. Mas existem outras cidades aí no nosso país e no nosso estado. E se essa mensagem chegar a você a tempo, por favor, pense com carinho. Se você às vezes não escolheu ninguém, está querendo votar em nulo, ore, procure conhecer se tem, talvez, eu creio e eu tenho certeza que Deus em toda a história, sempre, ele escolheu líderes e representantes para estarem ali em alguma posição para beneficiar o seu povo, para trabalhar. Deus, ele tem tudo sob o seu controle, mas ele trabalha através de nós, através dos seus líderes, através dos seus profetas, através dos seus servos. Ele levanta homens e mulheres para este trabalho. E você está sendo convidado a parar, se conectar a Deus, buscar a Deus e ver quem são esses representantes. Se você não encontrar nenhum representante na sua cidade, o que você fará? Se envolva no projeto que Deus confiou em você. Deus chamou você para fazer a diferença. Deus chamou você para espalhar o evangelho. E você pode fazer isso através da sua vida, com os seus dons, com os seus talentos. E Deus vai te abençoar de tal maneira que você vai prosperar e vai crescer. Por quê? Não por você, mas para beneficiar as outras pessoas. Então procure analisar, procure uma pessoa que tenha esses requisitos, que tema a Deus, que ame a Deus, que conheça a Deus, que tenha uma mente voltada para o Senhor. E você procure também auxiliar essa pessoa de alguma forma. Tá? Nós estamos tentando auxiliar o nosso candidato, Carlos Bezerra Júnior, com essa solicitação, a divulgação do que ele tem feito, para que nós possamos nos unir e escolhê-lo. Mas a verdade é que o povo de Deus ele tem se mantido muito desunido e não consegue se unir. Né? Nós deveríamos parar e pensar, analisar, voltar para Jesus, olhar para Jesus. Nós somos aqui levados aqui no Brasil a escolher uma pessoa. E de alguma forma essas pessoas estarão aí. Se nós não escolhermos ninguém, vamos continuar fazendo o trabalho para Cristo, para destacar o que o povo de Deus é capaz de fazer, unido a Deus, em demonstração de amor ao seu semelhante e de respeito e temor também às leis, né? Respeito às leis, às autoridades que eles são constituídos, mas muitas vezes essas autoridades criam leis que não são de acordo com a vontade de Deus. Se você ler lá em Oséias capítulo 8, né, você vai ver que Deus fala lá, vocês escolheram líderes, vocês escolheram seus representantes, mas não conheci, eu não os conheço. Vocês escolheram pessoas que não fazem a minha vontade. Então cai sobre nós a culpa dos erros que os políticos cometem quando nós também não nos posicionamos para escolher os nossos líderes. É lógico que ali no contexto de Israel é bem mais prático, né, para eles escolherem um líder, todos eles ali, um povo unido ali, uma nação, escolhia os seus líderes, os seus representantes. E aqui hoje nós
no mundo, às vezes tem muitas coisas que acontecem no mundo que nós não temos o que fazer, mas o povo de Deus não está espalhado em todo o mundo. Então, se o povo de Deus se unir, ele pode escolher e ajudar a escolher líderes e representantes. Mas a orientação é assim, ó, nós não devemos nos envolver com política. Não é isso que é orientado? Nós nos envolvemos. Mas como funciona isso? Não se envolver e ao mesmo tempo escolher os líderes. Nós buscamos a Deus, oramos a Deus, procuramos ver quem que é uma pessoa mais capacitada, que Deus chamou para fazer o projeto. A gente não procura a pessoa, isso que é se envolver. Você ir lá e procurar, ou se candidata, faz isso. Não. Deus que trabalha, se a pessoa ouvir o chamado de Deus e Deus direcionar ela, e ela se levantar lá, e nós vermos que essa pessoa é uma pessoa capacitada e temente a Deus, a gente dá o apoio para ela, mas a gente não se envolve com as questões políticas ali, né? Que eles estão trabalhando lá. Mas nós vamos estar orando, vamos estar fazendo o trabalho social, e essa pessoa lá que teme a Deus, como todos os líderes de Deus no passado, que estiveram de alguma forma em uma posição que Deus os chamou para estarem, eles fizeram a diferença. Então essa pessoa, ela que tem que estar em comunhão com Deus lá para fazer a diferença. E nós aqui trabalhando, pregando o evangelho, e ele dando como suporte lá, dando apoio para a gente. Sempre foi assim ao longo da história. Eu acredito que até o fim também Deus terá os seus representantes, os seus líderes em vários segmentos aí para apoiar o seu povo. Então contamos com o seu apoio para que nós possamos eleger esse nosso amigo, esse candidato, esse filho de Deus, que nós cremos ser filho de Deus, e pedimos o seu apoio para elegermos esta pessoa. Nós temos, você já deve ter conhecer, você já deve ter recebido alguma imagem dos projetos que ele faz, que ele idealizou, e nós chamamos você para apoiar. Não se esqueça, orar, buscar a Deus nessa semana. Que você amanhã tenha hoje é uma sexta-feira, que você tenha um dia de preparação abençoado. Amanhã nós estamos envolvidos nas obras do Senhor, no trabalho do Senhor, porque o dia é do Senhor, o sábado do Senhor, seu Deus, esse é o dia do Senhor. E nós convidamos você também para adorá-lo em espírito e em verdade, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você busque conhecer ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e não se esqueça que Ele te ama e te iluminará, e que a união do povo de Deus, a nossa união, ela vem através da verdade, ela vem através da palavra de Deus. Então, não se esqueça disso. Eu estava tentando colocar aqui para você a imagem, tá aqui a Vila Reencontro. Essa é a vila que fica aqui em Santa Amaro. É bem facinho de chegar lá, você vai ver. Fica ali próximo ao Suns Clube, né? Uma referência. Perto da Igreja Mundial também, que tem lá a Igreja Mundial do Poder de Deus. E é bem ali do lado. Tem uns prédios lá, apartamentos, e do lado tem a Vila Reencontro, que é um desses projetos do Carlos Bezerra, tá? Então que você não tema, não tenha medo, que você continue avançando na pregação do Evangelho e que você possa nos ajudar a eleger um representante de Deus, um homem de Deus, um representante para atender e fazer justiça às pessoas mais necessitadas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que te livre de todo o mal.